Olá, pessoal! O conteúdo da nossa aula hoje é aquele conteúdo que vai ajudar você a escrever melhor, a pensar aquela ideia que você tem na cabeça e transportá-la para o papel de forma mais prática, mais clara. Na verdade, é uma técnica que pode ser empregada em qualquer tipo de texto que você escreve, desde uma redação do Enem, a uma peça jurídica, a um texto literário, mas é uma técnica que você tem condição de refazer a sua escrita todas as vezes que você precisar, que na verdade é o processo que acontece naturalmente com a gente, né? Nunca que a gente termina de escrever um texto e a gente tem certeza de que aquele texto está pronto. Não, por quê? Porque a escrita, ela tem que passar por esse processo de reformulação para ela alcançar o seu objetivo principal, que é transportar a mensagem, né? Que é fazer com que o outro entenda aquilo que eu estou escrevendo. E essa aula de hoje, o conteúdo é para ajudar você a ter uma técnica diferente de tirar essa ideia do papel e transportar essa ideia, tirar essa ideia da cabeça e transportar essa ideia para o papel, ok? Isso é chamado de paráfrase. Você já deve ter ouvido falar isso em algum momento. As pessoas falam muito assim: eu estou parafraseando Drummond, eu estou parafraseando Machado de Assis. O que é parafrasear alguém? É pegar a ideia de alguém, tá? Pegar o texto de alguém e transformar esse texto com as suas palavras, transformá-lo no seu texto. Um dos textos em que a gente emprega mais paráfrase é o chamado resumo, né, que a gente viu nas aulas anteriores. Toda vez que você faz um resumo, você faz uma paráfrase. Por quê? O que eu expliquei para vocês? Que resumo é aquele texto em que eu aplico a ideia principal do autor do texto qual está sendo resumido, né? E transformo esse texto com as minhas palavras numa síntese, numa ideia mais resumida, numa ideia menor, certo? Isso, qual a técnica que é empregada para eu fazer isso? A paráfrase. O que é uma paráfrase? Como o nome já diz, vem de paralelo, parecido, semelhante, algo próximo. Frase, vem de frase mesmo, de escrita de uma frase, ok? Então, uma paráfrase sou eu formar uma frase com uma ideia parecida a uma outra ideia que eu já vi. Tá? Isso é plágio? Não, não é plágio. Isso é roubar a ideia do outro? Não, também não é. Por quê? Porque quando eu reescrevo isso, eu estou reescrevendo com as minhas palavras. Eu estou transformando essa ideia na minha ideia. Tá? Se eu precisar pegar a ideia tal qual ela foi apresentada no texto original, então eu vou fazer as devidas citações, eu vou colocar aspas, vou colocar referência. Por quê? Porque eu estou dando um crédito de quem é a ideia, tá? Por isso que no TCC, na monografia, num artigo, né, ou mesmo lá na redação do Enem, quando eu preciso colocar um embasamento, eu sempre vou colocar segundo fulano, de acordo com fulano. Por quê? Porque eu estou pegando a ideia dele, então eu dou a referência, tá? Isso deixou de ser paráfrase? Não, também não deixou de ser paráfrase, porque eu estou pegando a ideia dele, estou buscando o texto dele e com este texto eu estou transformando no meu texto. Joia? Então, o material de apoio que a gente vai usar é um material que traz um exemplo do tipo José é filho de João. Ok, alguém falou isso. Se eu pego essa frase e reescrevo, refalo essa frase do João é pai do José, eu estou dizendo a mesma ideia, falando a mesma coisa. Só que o simples fato de eu ter invertido a sequência, trocado os substantivos de lugar, tirado um substantivo de complemento e transformado ele no sujeito da oração, isso faz com que o meu cérebro reelaborou o processo de criação, de construção e colocou cada frase, cada palavra numa função diferente e a frase continua tendo seu sentido. Isso é uma paráfrase?
Então, se eu digo a Kátia é mãe da Sofia, a Sofia é filha da Kátia, eu estou fazendo paráfrase, porque eu estou dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, com uma forma diferente de dizer, porque eu reescrevi essa frase dessa forma. Aí você pode dizer para mim, mas isso é muito simples. Sim, fazer paráfrase é muito simples. É lógico que também existem níveis em que eu vou aplicar essa paráfrase, né? Espera-se de um aluno que está no ensino superior, elaborando um TCC, elaborando um artigo, que esse aluno tem um processo de elaboração de paráfrase também mais complexo do que aquele aluno que está começando no ensino fundamental. Por isso que a gente está vendo paráfrase da mesma forma em que se vê lá no ensino fundamental. Porque aqui a gente já é capaz de fazer processos mais elaborados para escrever palavras e frases e textos mais elaborados, ok? Então, eu queria passar para vocês alguns elementos, né? Alguns fatores, algumas técnicas simples de como aplicar a paráfrase. A paráfrase é quando eu aplico, por exemplo, substantivo. Então, troco o substantivo de lugar. A Kátia é mãe da Sofia, é mãe da Olivia. A Olivia é filha da Kátia. É uma paráfrase. Se eu utilizar adjetivos do tipo, os alunos do segundo período são inteligentes. E se alguém vem e diz a frase de outra forma, os alunos do segundo período não são tão burros, vai ficar pesado. Se tivesse aqui aquela forma de fazer, né? Pegar um canhão. Os alunos do segundo período não são tão animados. Os alunos do segundo período são extremamente animados. Ou não são tão inteligentes. Quando eu falo essa frase é uma frase que é paráfrase da outra, eu estou usando com adjetivos, tá? Com verbos, eu posso utilizar José emprestou um livro para o João, ok? O verbo emprestar. Agora, se eu digo o João tomou o livro do José emprestado. Então, só o fato de eu ter usado o verbo tomar emprestado, agora eu estou reescrevendo essa minha frase usando um outro verbo diferente, né? E com uma preposição, a padaria fica atrás do açougue, ou o açougue fica na frente da padaria. Então, de trocar a frente com atrás. Também estou fazendo uma paráfrase, tá? O foco dessa aula é mostrar para você que utilizar as várias classes gramaticais, preposição, artigo, preposição, substantivo, adjetivo, os verbos, e utilizá-los em posição diferente, quando uma pessoa pega e utiliza em posição diferente, ela está fazendo uma paráfrase, porque ela está escrevendo de uma forma diferente, né? Muitos de nós têm uma sessão mais específica aqui, porque muitos de nós trabalham, por exemplo, com o verbo suporte. É uma seção especial que tem no nosso material de apoio. O que são verbos suportes? São aqueles verbos de sentido muito geral. Então, do tipo o verbo ter, o verbo fazer. Já pensaram quantas frases a gente é capaz de criar, por exemplo, com o verbo fazer? Eu faço a cama, eu faço a comida, eu faço a atividade. Eu acho que vai sair um espirro no fundo. Eu faço atividade, eu faço o almoço. Fazer o almoço é o mesmo que cozinhar. Eu poderia usar um verbo mais específico que o verbo cozinhar. Não, eu faço a comida. Então, eu estou utilizando o verbo suporte, que é um verbo que está substituindo o verbo cozinhar. Eu faço a cama, arrumar. Então, ao invés de dizer eu arrumo a cama, eu arrumo a casa, eu faço a cama, né, para visita. Então, eu estou arrumando a cama. Eu faço a tarefa, eu estudei. Eu faço o trabalho, eu estudei, né? Então, quando eu utilizo o verbo fazer no lugar de um verbo específico, eu estou utilizando o verbo fazer como um verbo suporte. O verbo ter, fulano tem barba, eu poderia dizer fulano é barbudo, né? Fulano tem paciência, fulano é paciente. Então, esses verbos ser, verbo ter, verbo fazer, são verbos no sentido geral, que eu utilizo no lugar de verbos específicos, porque também é uma forma de eu fazer paráfrase e reescrever as frases
para não dizer que eu estou copiando a frase de alguém, tá bom? Importante é você saber que fazer paráfrase é uma técnica altamente plausível que você pode utilizar para escrever os seus textos acadêmicos, para escrever os seus textos publicitários, para escrever os seus textos em geral, né? Você pode usar paráfrase. Nessa primeira unidade de paráfrase, porque a próxima aula também será sobre paráfrase, a gente está usando processos léxicos. Por quê? Porque estão usando apenas a troca do vocabulário. Quando eu utilizo apenas essa troca de vocabulário, estou usando processos léxicos, tá? Apenas troca de palavras, sinônimas, classes de palavras diferentes, um verbo por outro verbo, então apenas troca de palavras, tá bom? A partir de hoje, vai escrever a ideia de alguém, vai se inspirar em alguém, usa as suas palavras, porque esse processo, além de empregar paráfrase, você também vai estar dando autenticidade e autoria ao seu próprio texto, tá bom? A gente se vê na próxima aula, em que a gente vai dar continuidade a esse texto sobre paráfrase, só que aí a gente vai falar sobre paráfrase por meio de processos sintáticos. Espero você! Tá bom? Um abraço grande e a gente se vê na próxima aula.